Saudação a todos e a todas. Sétima jornada de iniciação científica do IFPE, curso O que é Ciência e a Pesquisa Científica. Eu sou o professor Dimas Brasileiro Veres, sou professor do IFPE Campus Recife, e vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema tão importante para a nossa instituição, que é uma instituição científica, que é uma instituição que produz conhecimento, que é uma instituição que se debruça a esse trabalho tão importante da nossa sociedade, que é criar, produzir, investigar novos saberes e novos saberes, de tal modo que possamos estar transformando o nosso mundo em busca ao desejo mais amplo de consolidar a cidadania, a justiça social, a igualdade de oportunidades e a liberdade. Eu vou começar a projetar o nosso material didático para a gente passar imediatamente ao nosso debate. Então, essa é a nossa jornada de iniciação científica do IFPE, estamos em nossa 7ª edição, e como eu já falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a ciência e a pesquisa científica. A ciência, em sua etimologia, ela remete ao latim, a ideia de conhecimento, a ideia do saber. Dentro da filosofia existe um campo que se dedica a entender a produção do conhecimento, é o que a gente chama da gnoseologia, e mais especificamente existe um outro campo que se dedica a entender a dinâmica de produção do conhecimento científico, que é a epistemologia. Em ambos os casos, há um consenso que a produção do conhecimento é uma atividade humana, e como atividade humana, ela transforma o mundo e ela é coletiva. Então, nós conhecemos, nós produzimos conhecimento, nós sabemos com o outro. Produzir conhecimento é neste sentido, pensando aí a partir até dos pressupostos do professor Paulo Freire, em seu clássico Extensão ou Comunicação, produzir conhecimento, produzir ciência, produzir conhecimento, produzir saber com o outro, em diálogo com o outro. Esse outro, ele representa e materializa os outros seres humanos, mas o mundo, né? Conhecimento sobre o mundo, conhecimento sobre os sujeitos, conhecimento sobre o cósmico, tá? Então, a ciência, dentro de um ponto de vista moderno, ela é a dinâmica coletiva de produção de conhecimento desenvolvida pelos cientistas, pelo trabalho científico, pelas instituições científicas. Tá? É fato que podemos produzir conhecimento científico, né, fora das instituições científicas, mas a dinâmica institucional, a dinâmica mais oficial da produção de conhecimento científico, ela está inserida dentro dessas instituições, né, que são as instituições científicas. Mesmo fora delas, você vai recorrer aos trabalhos que elas fizeram, você vai recorrer aos seus equipamentos, por exemplo, um laboratório, uma biblioteca, né? Enfim, de uma forma ou de outra você vai dialogar com ela. E a ciência, ela é muito antiga, gente. Ela já vem sendo... a gente pode falar da ciência no mundo antigo, por exemplo, no Egito antigo, quando a gente fala da matemática, da engenharia para construir as pirâmides, das técnicas de observação dos astros, a astronomia, a engenharia hidráulica para produzir diques, canais de irrigação, a medicina, as narrativas de história. É por isso que eu coloco aqui que você pode falar de ciência, e aí uma ciência assustadora, que produz bombas atômicas, o projeto Manhattan, mas também produz a energia nuclear, tá?
mas você pode voltar lá na antiguidade e falar, por exemplo, do primeiro historiador. Eu sou historiador, então vamos citar aí o primeiro historiador, Heródoto, narrando a história dos 300 de Esparta, imortalizada aí no cinema ou nos quadrinhos, de maneira muito bela. Então, a ciência, ela é praticada desde a antiguidade, ela remete a essa produção de conhecimento sistemática, realizada normalmente por cientistas dentro de instituições científicas. Né? E essa produção, ela segue a procedimentos técnicos, que é o que a gente chama da metodologia, que visam alcançar resultados, né? Esses resultados, esses objetos que a gente vai desenvolver, eles obedecem a uma ordem lógica, né, histórica, construída pela dinâmica de produção de conhecimento científico. Você não pode dizer, por exemplo, para a gente pensar a historicidade da ciência, que o Heródoto ele produzia ciência da mesma forma que o professor Dimas produz história hoje. As técnicas são diferentes, as condições de produção são outras, as instituições são outras, as dinâmicas de objetividade são outras, os objetos e temas são outros. E a isso a gente pode pensar vários outros campos, não só da história, mas o da medicina. Por exemplo, a cirurgia dentária ou craniana no Egito Antigo, que eles faziam, e uma cirurgia hoje, no tempo presente, no Sistema Único de Saúde, no SUS, importante SUS. Tá? Então, assim, a pesquisa científica, como é que você faz ciência? Você faz através da pesquisa. Mas não são apenas os cientistas que fazem pesquisa. Todos nós estamos pesquisando a todo momento. Quando você vai fazer um trabalho da escola, quando você quer fazer uma postagem nas redes sociais, quando você quer compor uma música, enfim, todo mundo está pesquisando o tempo todo. E pesquisar é investigar um determinado tema, e quando a gente investiga um determinado tema, a gente produz conhecimento, a gente aprende, né? A gente responde dúvidas, ou sai com mais dúvidas do que a gente entrou. A gente aprofunda nosso desejo. Você começa a pesquisar sobre o teatro, por exemplo, e aí você começa a gostar mais de teatro, e você quer ir ver mais peças de teatro, que hoje estão acontecendo online, como esse nosso curso aqui. Então, a gente pesquisa para responder os desafios da vida. Os cientistas, a ciência, ela faz um modo de pesquisa específico, que é a pesquisa científica. A pesquisa científica ela tem várias características. Ela é um estudo planejado e ela foca no objeto, no sujeito-objeto de estudo. Tá? Qual o grande tema das pesquisas científicas hoje? É o Covid-19. Né? É entender essa doença causada, né, pelo SARS-CoV-2. Então, a ciência ela tem esse planejamento, ela tem um foco, ela tenta chegar até esse objeto de forma sistemática, ou seja, pensando técnicas correlacionadas, para tentar conhecer melhor e formular verdades, que eu coloco aqui como verdades parciais, são hipóteses, é o que a gente chama da hipótese na ciência, né, por meio de aplicação dessas técnicas correlacionadas, que a gente chama de metodologia do trabalho científico. E aí você formula uma hipótese, essa vacina ela vai nos prevenir do SARS-CoV-2 e aí você vai testar. E aí quando aquelas fases que eles falam, né, quando você testa, você vê, né, que ela tem uma porcentagem de eficiência. O que é que aconteceu quando as vacinas que o governo brasileiro comprou? Ele só comprou duas. A maioria dos países compraram várias. Uma foi o governo do estado de São Paulo, tá? Deve estar sendo aplicada agora em janeiro, e a outra que foi comprada pelo governo federal. Quando eles foram testar a partir dos métodos do trabalho científico, eles erraram em alguns critérios.
E isso colocou em xeque a eficiência, ou seja, a hipótese que ela curaria, ela preveniria, curaria não, preveniria o Covid-19. Esse resultado final que eles chegaram, de 90 e poucos por cento, ele não ficou objetivo. E aí ele está sujeito a questionamentos, eles precisam testar novamente, tá certo? Então, uma pesquisa científica, ela, como eu falei para vocês, ela precisa ser planejada, ela tem fases de pesquisa. Então, você tem um cronograma de pesquisa, onde você vai colocar no calendário cada etapa do que você vai fazer. Ah, nesse primeiro momento eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu vou ler sobre o tema, eu vou pesquisar tudo que já foi escrito sobre o tema. Ah, nesse segundo momento eu vou trabalhar com o meu objeto. Digamos que seja eu vou analisar uma documentação, eu vou entrevistar pessoas, né? Então você vai criar um cronograma. Esse cronograma, dentro desse cronograma, você vai inserir espaços e fontes que você vai pesquisar. Eu vou precisar de um laboratório, eu vou precisar de livro, eu vou precisar trabalhar com tais documentos, né? E você tem que dizer também que recursos você vai precisar. Eu preciso comprar reagente, eu preciso pagar um técnico para analisar esse material, eu preciso contratar pessoas para poder fazer o transporte do material, eu preciso pagar um serviço de congelamento do material, um exame, ou um motorista, enfim, você tem que prever todos esses recursos que você vai utilizar. O conjunto desse planejamento é o que a gente vai chamar do projeto de pesquisa. Dentro desse projeto, você tem que dizer qual é o seu tema, qual é o problema que você quer resolver, né? E como você pretende resolver ele. Dentro desse como você pretende resolver, você vai falar também de como você vai coletar o material de sua pesquisa, como você vai processar e analisar eles. E, finalmente, você tem que apontar quando você pretende apresentar resultados dentro de um relatório de pesquisa. A pesquisa, ela pode ser uma pesquisa básica, ela não tem uma finalidade imediata, ela não vai apresentar um produto ou um processo final, por exemplo, uma vacina. Aí eu quero entender a prática de tortura durante a ditadura militar no Brasil. Então você está estudando um tema básico, né? Mas você não pretende, você poderia dizer, mas eu quero entender, sairia de uma pesquisa básica, porque eu quero apresentar soluções práticas para a prática da tortura ainda hoje no Brasil. Então, você já vai para um outro campo, que seria pesquisa aplicada, tá? Onde você quer apresentar um produto, uma solução, um processo imediato para um determinado problema de pesquisa. Então, a pesquisa ela pode ser classificada em 3 eixos. Ela pode ser uma pesquisa exploratória, você vai começar a investigar um determinado tema, tá? Ela vai ser descritiva, quando você pretende descrever, você já explorou, você quer agora descrever um determinado problema, como ele se dá, né? E, finalmente, ela pode ser explicativa, quando você visa apresentar o porquê daqueles problemas. Você já explorou, olha, o que existe sobre Grécia Antiga produzida no Brasil é isso, né? E aí depois você descreveu, olha, mas dentro do que existe, você pode encontrar 3 eixos de interpretação sobre esse problema, né? E, finalmente, você vai explicar, você diz, olha, tem esses 3 eixos para falar sobre Grécia Antiga no Brasil, mas eu quero oferecer uma 4ª explicação ou interseção. Eu quero tentar fundir essas 3 perspectivas, tá? Não vai dar tempo da gente detalhar aqui,
mas dentro dos procedimentos, a gente falou da classificação quanto aos objetivos de pesquisa, e dentro da perspectiva da classificação quanto aos procedimentos, ou seja, as técnicas que você vai usar, você pode citar, eu vou citar algumas delas aqui. Né? Então, eu vou partir de uma pesquisa bibliográfica, você vai trabalhar com fontes impressas, livros, revistas, jornais. Né? Eu quero trabalhar com pesquisa documental. Então, você vai trabalhar com documentos, fontes primárias. Um documento produzido pelo IFPE, por exemplo, uma portaria, um ofício, um estatuto. Eu vou trabalhar com documento produzido pela polícia. Então, eu estou estudando repressão durante a ditadura militar no Brasil. Então, eu vou trabalhar com aqueles documentos produzidos pelos policiais nos inquéritos policiais, né? Eu vou trabalhar com os documentos de um laboratório de inovação ou de biologia, sei lá, os relatórios de pesquisa deles. Professor, mas isso é impresso. Mas não é um livro, não é um documento, ele não tem essa perspectiva de ser um documento público, no sentido de ser um produto da imprensa, né? A pesquisa experimental, você vai depender basicamente de técnicas de pesquisa experimental em laboratório, né? Operacional, você trabalha muito com estatística, com números, para prever soluções ou tendências. Né? O estudo de caso, você vai focar em casos específicos. Vou estudar o ensino remoto no IFPE, Campus Recife, no ano de 2020. A pesquisação, ela já é uma pesquisa, ela está muito ligada com a extensão, ela é uma pesquisa que visa estudar um determinado problema para tentar resolver ele ali coletivamente com aquele grupo que você quer trabalhar. Por exemplo, nós temos um projeto de extensão, Story Stories, é um projeto voltado para a inovação educacional, e nós queremos criar produtos a partir de recursos das mídias sociais para resolver, para fomentar a divulgação científica e a inovação educacional dentro do ensino de história no IFPE Campus Recife. Então, eu estou pesquisando sobre inovação, mas eu estou já tentando agir, articular soluções para o problema. A pesquisa participante, ela vai no mesmo sentido, tá? Mas ela vai estar ligada a um grupo com o qual você vai trabalhar, pode ser uma comunidade, né? E você vai estar buscando essas soluções e a produção desse conhecimento junto com esse grupo que você está fazendo essa pesquisa, né? E, finalmente, a pesquisa ex post facto, né, ela visa tentar usar procedimentos que respondam a problemas passados. A história, ela trabalha muito dentro dessa perspectiva. O trabalho científico, ele tem vários critérios, tá, gente? Eu vou citar alguns deles aqui para a gente pensar de maneira breve esse tema. Um primeiro que a gente pode citar, ele está relacionado a essa dimensão da objetividade do trabalho científico. Nós precisamos delimitar bem, e é nesse sentido que o filósofo Foucault, ele vai dizer que ciência é cortar, né? Você precisa delimitar bem seu objeto. Para delimitar bem seu objeto, você precisa cortar, delimitá-lo. Eu vou estudar educação. Mas que tipo de educação? Vou estudar educação profissional. Mas você vai estudar educação profissional aonde? Educação profissional em Pernambuco. Eu vou estudar, mas em que período? Vou estudar educação profissional em Pernambuco no ano de 2020. Mas ainda é muito amplo. Eu quero estudar no ano de 2020, tendo visto o trabalho remoto de estudantes e professores no contexto da pandemia de Covid-19. Então, você vai recortando de modo que você possa ter um objeto de pesquisa palpável, que você possa, de alguma forma, a partir de técnicas de pesquisa, estudar ele. E essa abordagem técnica, sistemática, é o que nós chamamos de
o conhecimento empírico, né, que pode ser experimentado, que pode ser palpável, que pode ser verificado, né? E já que você está falando em recortar a partir de técnicas, tendo em vista uma abordagem sistemática, a gente passa para o segundo critério do trabalho científico, que é o domínio das técnicas. Se você vai abordar um determinado tema dentro de uma determinada área de conhecimento, você precisa conhecer bem. No meu caso, como historiador, eu preciso ler o que se escreveu sobre história da educação, e mais especificamente, o que se escreveu sobre história da educação profissional, que recursos eles estão utilizando, eles estão usando pesquisa bibliográfica, eles trabalham com pesquisa documental, eles fazem análises estatísticas, como eu falei, né? Eles trabalham com entrevistas, eles trabalham com documentação iconográfica, com documentos de imagem, de tal modo que você possa alcançar o seu objetivo. Se eu quero entender como os estudantes e os professores lidaram com o trabalho remoto na educação profissional em Recife, no IFPE, na educação profissional no ano 2020, uma das técnicas importantes que eu vou utilizar é a história oral, a entrevista. Então, o domínio da técnica é importante. Um terceiro elemento é a abertura, é importantíssimo, é a abertura para o debate e para a autocrítica, porque você vai formular uma hipótese. Eu vou dizer, olha, as pessoas lidaram da melhor maneira. Elas produziram muito bem, né? E aí, quando eu começo a formular essa hipótese, eu tenho que duvidar dela. É o que o pessoal vai chamar do falseamento das hipóteses. Será que foi mesmo? Será que as pessoas lidaram bem? Será que as pessoas não adoeceram? Será que as pessoas não tiveram dificuldade de lidar com os prazos, de lidar com a nova dinâmica de trabalho? E isso muitas vezes não vai vir do próprio pesquisador, isso vai vir do olhar dos pares, dos colegas, da crítica. E vai dizer, olha, eu acho que não é por aí, não. Você tem que olhar por outra perspectiva. Ou, de repente, eu formulo a hipótese, quando eu vou entrevistar as pessoas, eu vejo que não foi mais ou menos como eu pensei. Então, você tem que ter essa abertura para o debate, para a autocrítica. Você tem que ter a possibilidade também, passando para um próximo ponto, de observar bem, de controlar bem e de lidar bem com os dados que você está produzindo. As entrevistas, os documentos, as imagens. Como é que eu vou conseguir lidar bem com eles, a partir daquele segundo elemento que eu falei, que é o domínio das técnicas. Se você está lidando com imagem, você tem que ter técnicas de análise de imagem, semiótica, semiologia. Se você está lidando com entrevista, você tem que entender como funciona a história oral, a memória, né? Se você tem que... E aqui também entra a questão do cronograma, né? Você tem que planejar bem como você, não só como você vai levantar esses dados, produzir esses dados, mas como você vai tratar eles, como você vai auferir eles, como você vai processá-los. Hoje nós usamos muitos recursos das novas tecnologias da informação e da comunicação. O quinto elemento, o quinto critério que eu trago para vocês é essa leitura, a bagagem de leitura. Se você vai tratar um tema, você tem que ler sobre esse tema. Você tem que ler muito sobre esse tema. Claro que não vai dar para ler tudo que existe sobre esse tema, mas pelo menos o que há de mais recente, o que tem sido debatido no tempo presente, você tem que trazer para pensar a ciência sobre determinado tema. Outro elemento que a gente cita aqui, né, é essa objetividade, a argumentação. Em algum momento você vai ter que apresentar o seu resultado. E para apresentar o seu resultado de maneira coerente, de maneira bem fundamentada, de maneira consistente, você vai ter que correlacionar todos esses outros elementos que a gente falou aqui. Olha o Einstein aí, né, mostrando essa abertura para o debate, né, essa foto clássica aí da história da ciência. Então, você precisa relacionar bem, tá, gente? O que você vai apresentar
dentro do seu trabalho científico. E para isso, a gente já vai imediatamente para o terceiro elemento, que é o uso preciso da língua vernácula, no caso da gente, o português. Mas se a gente for pensar a produção científica de maneira mais ampla no mundo, você tem que dominar uma segunda língua aí. E normalmente essa segunda língua é o inglês, tá certo? Quando você vai apresentar um trabalho científico, numa revista científica, num evento científico, que eles pedem um trabalho, e aí eles vão pedir o título, e vão pedir o título em inglês, vão pedir um resumo, e o resumo em inglês, vão pedir as palavras-chave, e vão pedir as palavras-chave em inglês também, keywords, né? Então você precisa dominar não só a sua língua, mas também ter conhecimento de uma língua, de uma segunda língua estrangeira. Os temas que a gente pesquisa, gente, é claro, nós podemos pesquisar o que os nossos desejos nos impulsiona. Tá? Se sua curiosidade é para o campo da química, se para o campo da matemática, da física, da biologia, da história, das línguas, sociologia, das ciências humanas. Né? Mas esses temas, eles têm que responder a desafios históricos e territoriais. Porque senão você corre o risco de estar fazendo um processo, uma pesquisa, de estar desenvolvendo uma ciência, e a gente já falou, ciência é produzir conhecimento de forma sistemática, mas o risco que você corre quando você nega os desafios históricos e territoriais é de estar produzindo conhecimento de maneira alienada. Então, qual o grande desafio da gente hoje? É a pandemia de Covid-19. Então, o que é que os historiadores estão pesquisando? Eles estão pesquisando sobre a história das pandemias, das epidemias, história da medicina, da saúde, tentando mostrar como, no passado, nós respondemos a esses desafios. O que é que o pessoal da medicina, da área de saúde, está querendo desenvolver? A vacina, as melhores técnicas para lidar com as pessoas que já estão doentes, que a vacina não vai funcionar. Os psicólogos estão querendo responder como vão cuidar dessas pessoas que estão ficando doentes pelo medo da doença. Então, esses desafios, eles dizem muito do que os cientistas deveriam estar pesquisando, para não estarem alienados do seu mundo. O mundo, ainda existe a fome no mundo, então vamos tentar buscar soluções para a fome. Ainda temos problemas de abastecimento de água, de saneamento, então vamos pensar soluções para a questão da água, questão energética. Esses são os grandes desafios emergentes do tempo presente. Finalmente, a gente tem que falar de um critério importantíssimo, que é a ética. A ética, que é esse respeito mútuo que a gente compartilha através dos nossos atos e dos nossos valores. Então, a ciência ela tem que ter uma preocupação ética muito grande. Tem uma novela infantil, Os Valentins, que ele passa no Canal 11, minha filha adora, ele traz de maneira muito forte essa questão da ética. Tem o personagem principal, que é um cientista, sua família, os Valentins, e tem um outro cientista que se finge de amigo dele, mas na verdade é um rival, que ele é um cara extremamente antiético. Ele faz pesquisa científica, ele usa cobaias humanas, ele passa por cima dos outros, ele rouba as ideias dos outros, as descobertas dos outros, tudo para se favorecer. Então ele não tem ética. A ética é o Randolph, né? Ele apaga a mente da galera, ele transforma a galera em animal. Eu não vou contar para vocês, vale a pena assistir, assistam hoje, às 14 horas 14h30, de segunda a sexta, na TV Brasil. Né? Tem esse personagem extremamente antiético. É um seriado muito legal, porque é um seriado que ele faz divulgação científica, ele trabalha esses critérios científicos. Então, nós temos que ter ética. Por quê? Porque a ética, esse respeito coletivo, essa ideia de pensar uma ciência que nos liberte, ou seja, se ela tem que estar parada de desafios, e aí vem o nono critério que eu coloquei,
porque ela pode dar respostas, o conhecimento sistemático ele pode trazer respostas, e é isso que ele tem feito desde o mundo antigo para os nossos problemas, que não são problemas individuais, são problemas coletivos, mesmo quando são subjetivos. Certo, gente? Então, quando os egípcios desenvolveram lá, há milhares de anos atrás, as técnicas de mumificação, eles queriam resolver um problema que a ciência não resolveu ainda hoje. E é o problema da vida e da morte. Da vida após a morte. A eternidade. Eles queriam responder a isso. Aí desenvolveram técnicas de exumação. E as múmias chegaram até nós, até hoje, né, em estado muito, em perfeito estado, quase perfeito estado de conservação. Elas sobreviveram ao tempo. Eu queria fechar nosso debate mostrando como a ciência ela se articula com outros saberes. É claro, ela é diferente, ela é sistemática, ela é organizada, ela é muito específica, mas ela está o tempo todo se articulando com esses desafios sociais que eu coloquei e que outros saberes buscaram responder também. Eu trouxe aqui para vocês o trabalho da capoeira, que é capoeira, não vou dizer que a capoeira é um esporte, não vou dizer que a capoeira é uma dança, não vou dizer que a capoeira é uma luta. A capoeira é a capoeira. É esse saber, esse fazer afro-brasileiro desenvolvido pelas populações brasileiras que vieram de maneira muito brutal através do tráfico negreiro do sul da África, a África é enorme, mas das regiões da África negra, trazidas escravizadas, mas que eram pessoas que sabiam reconhecer o seu valor, a sua identidade. Está aí a capoeira, ou o trabalho das parteiras, para nos mostrar isso. Então, a capoeira que trabalha o espírito, trabalha o corpo, trabalha a mente, né? E o trabalho das parteiras, que é a arte de nascer. Olha aí, a ciência buscando responder problemas semelhantes, mas também diferentes ao seu modo. Né? Aqui a educação física, trabalhando o corpo, e é estranho compará-la com a capoeira, porque a capoeira é até mais completa, né? Ela é uma arte, ela tem elementos espirituais, identitários, de organização política, diferente da academia, né? Mas eu quis trazer aqui para focar nessa questão, né, de como a ciência ela busca responder de maneira objetiva, né, a problemas que outras artes, outros saberes também responderam de forma diferente. Tá? Aqui a educação física e aqui a medicina, o parto, a medicina obstétrica. Tá? E que graças a esses outros saberes estão se transformando. Então, aqui os saberes populares, do que eu falei da capoeira, do trabalho das parteiras, né? Enquanto que a ciência ela é muito focada na escrita, no registro escrito, para poder sistematizar e organizar o conhecimento, os saberes populares eles têm uma dimensão muito mais oral. A ciência também é coletiva, tá? E eles compartilham. A ciência é sistemática. O saber popular ele tem uma lógica própria, que por vezes parece assistemática. Né? A ciência, o saber popular ele se baseia na tradição, que é passada de pai para filho. E o rei Zabdes Abelê. Já o conhecimento científico ele se baseia muito na contradição. Você formula uma hipótese, você consegue defender ela, vem um outro cientista, formula uma outra hipótese que vai contradizer a sua, e ele vai buscar elementos e dados para fazer isso. Tá? Os outros saberes se apoiam muito no senso comum, que é esses saberes automáticos
que a gente usa para fazer, para tocar o dia a dia, tá? Abrir uma porta, olhar para o céu e dizer vai chover, tá? Mas a ciência, ela nega o senso comum, ela duvida do senso comum, ela critica o senso comum, ela é, por princípio, cética, ela duvida de tudo, tá? Então, você olha para o céu, vê as nuvens, diz vai chover, né? Mas aí vem o meteorologista, faz um grande cálculo lá, matemática, ele se apoia muito na matemática, e diz na previsão do tempo, não vai chover hoje. Pode ser que chova, pode ser que ele erre em sua estatística, né? Mas há uma grande probabilidade da estatística dele acertar, porque ele se amparou em técnicas, né, em procedimentos coletivos formulados ao longo de anos, né, para poder apontar aquela previsão. Aqui eu trago outros conhecimentos que dialogam com a ciência, mas que a ciência tem autonomia. Né? O religioso, o mítico, o artístico, o senso comum, a filosofia, com as quais nós dialogamos, mas temos autonomia de produção, temos regras próprias de produção, temos atores próprios, são os cientistas, os estudantes, os técnicos de laboratório, etc. Temos nossas próprias instituições, nossos próprios meios e critérios de validação e de avaliação. Tá? Não quer dizer que não dialogamos, mas temos uma autonomia dentro de uma, que a gente chama uma autonomia e um diálogo, né, com esses outros conhecimentos. Aqui as artes, né, o Di Cavalcanti foram muito importantes. Quando eu falo do diálogo, o estudo do corpo, né, aqui o caso do Oiticica, Hélio Oiticica, trazendo aí uma pintura clássica, seja marginal, seja herói, aí a gente pode pensar a história da ditadura no Brasil, a história das artes no Brasil, o método científico, aqui um esquema bem bacana no espanhol. Você começa observando, a observação vai fomentar perguntas, as perguntas vão formular as respostas primeiras, que são as hipóteses. Essas hipóteses vão ser verificadas, aí depende do procedimento e da técnica de metodologia que você vai usar a mão. Aqui a gente traz a experimental, o laboratório. O laboratório vai permitir que você tire conclusões a partir daquela experiência, daquelas hipóteses. Essas conclusões você vai colocar no papel, relatoriar, tá? Que vai ser uma documentação, ele bota aqui a documentação, você vai documentar e vai publicar numa revista, vai levar para um evento, como esse da gente. Aqui o carrinho indo levar lá, vocês indo levar as descobertas de vocês para a 7ª jornada de iniciação científica. E aí, quando vocês chegam lá, que apresentam, os avaliadores vão formular novas perguntas, olha o começo, vão observar, formular novas perguntas para vocês, vão arguir vocês, vão dizer, olha isso aqui, né? E aí muita gente fica, você não pode tomar aquilo como algo pessoal, ele está me criticando, ele está criticando pelo meu trabalho. Não, ele está aperfeiçoando o seu trabalho, ele está mostrando coisas que você não viu. Você anota tudo novamente e começa tudo novamente, segue aprendendo. Por isso que o trabalho científico e de aprendizagem, porque eles caminham juntos, ele não tem fim, ele está sempre num processo do que o Nietzsche chamava do eterno retorno. Não é que você volta para o mesmo lugar, não volta, você recomeça, mas você recomeça de um novo, tá? Aqui uma imagem final, para a gente pensar, tá? Essa questão da ciência, o cuidado que a gente tem
deve ter com a ciência, tendo em vista a questão da ética. Porque quando nós fazemos ciência sem ética, nós corremos o risco, ou descontextualizada, né, aqueles dois últimos critérios que eu trouxe para vocês, responder a desafios históricos e sociais, socioculturais, responder a um desafio ético, tá? Então, quando a gente esquece essa dimensão ética, essa dimensão dos desafios de construir um mundo melhor, de sonhar com a produção de conhecimento para a transformação de um mundo, para um mundo melhor, nós corremos o risco de criar monstros. Está aí o clássico da literatura, e a literatura que nos ajuda a pensar a ciência, da escritora Mary Shelley, a escritora feminista Mary Shelley, tem até um seriado sobre ela no Netflix, tá certo? Vocês pensarem o desafio da ciência dentro de um ponto de vista ético, dentro de um ponto de vista da responsabilidade social, dentro de um ponto de vista do engajamento, dentro de um ponto de vista da transformação do mundo. Que é isso que o conhecimento faz, é isso que nós fazemos quando produzimos ciência. Tá? Então, eu agradeço a vocês pela participação em nossa jornada de iniciação científica. Vou deixar aí uma atividade para vocês, é uma atividade bem simples, de verdadeiro ou falso. Tudo que está lá está relacionado com o que a gente debateu hoje. Muito obrigado, cheiro no coração de vocês, fiquem em casa. Em breve estaremos saindo dessas, vacinas já estão sendo desenvolvidas. É fato que a maioria delas ainda não vai passar pelo Brasil, mas estamos trabalhando para encontrar soluções e para em breve a gente estar fazendo esse encontro aqui juntos, certo? Cheiro no coração. Obrigado.